Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 23. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós? Retomou Jesus. Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então, Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Hoje, Jesus proclama afortunado a Pedro pela sua acertada declaração de fé. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Mateus 16, 16 ao 17. Nesta saudação, Jesus promete a Pedro o primado da sua igreja. Mas pouco depois faz-lhe uma reconvenção, por lhe ter manifestado uma ideia demasiado humana e errada do Messias. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Mateus 16, 22 ao 23. Devemos agradecer aos evangelistas o fato de nos terem apresentado os primeiros discípulos de Jesus, tal como eram, não como personagens idealizados,
mas como gente de carne e osso, como nós, com as suas virtudes e os seus defeitos. Esta circunstância aproxima-os de nós e ajuda-nos a ver que o aperfeiçoamento na vida cristã é um caminho que todos devemos fazer, pois ninguém nasce ensinado. Dado que já sabemos como foi a história, aceitamos que Jesus Cristo tenha sido o Messias sofredor, profetizado por Isaías, e tenha entregue a sua vida na cruz. O que mais nos custa aceitar é que tenhamos de manter presente a sua obra através do mesmo caminho de entrega, renúncia e sacrifício. Imbuídos, como estamos numa sociedade que pugna pelo êxito rápido, por aprender sem esforço e de modo divertido, e por conseguir o máximo aproveitamento com o mínimo de trabalho, é fácil acabarmos vendo as coisas mais como os homens do que como Deus. Uma vez recebido o Espírito Santo, Pedro aprendeu por onde passava o caminho que devia seguir e viveu na esperança. As tribulações do mundo estão cheias de penas e vazias de prêmio, mas as que se padecem por Deus ficam suavizadas com a esperança de um prêmio eterno. Santo Éfrem. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Ninguém pode ter a Deus Pai. Ninguém pode ter a Deus como Pai se não tiver a Igreja como sua mãe. São Cipriano. Fé e seguir a Cristo estão intimamente relacionados, e uma vez que implica seguir o Mestre, a fé deve ser consolidada e crescer. Pedro e os outros apóstolos tiveram de percorrer esse caminho até que o encontro com o Senhor ressuscitado lhes abriu os olhos para uma fé plena. Bento XVI. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus 16:16. Foi sobre o rochedo desta fé, confessada por Pedro, que Cristo edificou a sua igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 424. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Tu és o nosso Pai de amor, e nós te adoramos. Reconhecemos Tua santidade, bondade e poder. Reconhecemos que Tu nos amas tanto que nos dás Jesus Cristo, Teu único Filho, como nosso Salvador. Concede-nos hoje, Pai, um coração simples, como o das crianças, para nos achegarmos mais a Ti em oração. Senhor Jesus, bendito seja o Teu santo nome. Nós prostramos na Tua santa presença para Te adorar, bendizer e glorificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.